Olá, tô passando aqui rapidinho antes do episódio para deixar algumas informações e observações. A primeira delas é que semana passada a gente infelizmente não teve episódio, não conseguimos nos reunir a tempo para assistir o filminho na quinta-feira, mas não se preocupem, espero que tenham sentido a nossa falta. A gente continua firme por aqui. E para o episódio de hoje eu queria deixar registrado que a gente teve um pouco de problema com o áudio. Para vocês que escutam, vocês podem reparar que em algumas vezes nós temos áudios que dão uma picotada. Isso se dá pela forma que a gente grava o episódio remotamente. A gente utiliza o Discord e o Discord ele não possibilita muitas formas de fazer essa gravação com alguma qualidade, né? A que a gente utiliza é um bot, que é um terceiro que criou, que você importa ele para dentro do seu servidor e ele faz esse trabalho de gravar. Só que por conta de uma questão de conectividade, né, e tudo mais, ele tem uma latência muito alta às vezes, e isso faz com que alguma voz sempre saia um pouco prejudicada. Parece que ele faz uma loteria e escolhe um ali para prejudicar. Então, para contornar isso, eu pedi pro Caio, que teve a voz mais prejudicada nesse episódio, me mandar as partes dele de novo por áudio. O que não é o adequado, o ideal, a gente já está trabalhando nisso, mas se vocês perceberem a diferença na voz dele em dois momentos especificamente, é porque realmente é um áudio diferente. No mais, queria lembrá-los que está acontecendo toda quinta-feira nossos filminhos, e se você quiser participar, tá mais que convidado, só me dá um alô. Fechou? Vamos pro episódio então. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Cine Catálogo. Hoje aqui novamente na presença dos meus dois grandes amigos. Senhor Caio, boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que o senhor tá? Tudo certo? Tudo bom? Tudo certinho, tudo bom. Filme da hora hoje, né? Que nós vamos falar Maravilha. sobre. Gus, como está o senhor? Tamo aí, né? Tamo aí. Entre, Ah, entre tapas e beijos. boa. Antes de falar qualquer coisa aí, vocês estão com água na boca aí, meu? Que eu tô sedento aqui, já é quase Tô sexta-feira. salivando. Acho que É. já tá liberando aí, né? Não, papo Enfim, reto, cara. nessa quinta-feira assistimos a Druck, ou então Another Round. Acho que traduzido por português seria tipo Desce Mais Uma aí, campeão, que é É. um filme do diretor Thomas Vinterberg, alguma coisa assim, de 2020, um filme dinamarquês, com o nosso querido Mads Mikkelsen aí no elenco, né, o protagonista. E, bom, eu já tinha assistido esse filme, como eu falei para os rapazes, mas já tinha algum tempo. Eu achei mais que justo que assistíssemos juntos aqui novamente. E é interessante a minha perspectiva de segunda assistida, mas isso fica para depois. E daí eu queria começar, como sempre, fazendo a sinopse aqui. Eu vou tentar resumir muito porcamente aqui, que é basicamente uns professor quarentão ali, os cara meio velho, assim, meio desanimado com a vida, meio, porra, nada de legal acontece. E daí tá tudo meio na merda, ninguém respeita eles, né? E aí eles falam, mano, e se a gente, assim, resolvesse tomar umas, assim, só de zoeira, tomar umas em horário comercial, tá ligado? E daí Bora eles tomar uma. vão justificar isso com ciência, né? Falar que é um estudo aí, uma tese de um cara que eu não vou lembrar o nome agora dele pra falar. Mas segundo essa tese aí, o sangue humano teria então menos 0,05% de álcool, né? E daí o ideal seria sempre consumir esse 0,05. Na verdade, é 0,05 ou 0,5? Esqueci já. É Mas enfim, 005. a ideia é que a gente precisaria de álcool no sangue para operar na melhor forma possível que a gente tem, né? E daí, a partir desse cenário, vai se construir essa relação com a bebida, essa relação também destrutiva, mas também recreativa. E a partir daí, alguns temas, né? Acho que de sinopse é mais ou menos isso. Os senhores querem trazer alguma coisa desde já? Querem consignar alguma coisa aí? Então, eu gostei muito das abordagens que o filme faz sobre os diferentes efeitos do álcool, né, na sua vida. Gostei muito, por exemplo, do personagem do Mads Mikkelsen, né, o Martin. Ele é uma pessoa que reage ao álcool de uma certa forma, né? Ele Uhum. descreve
como se ele tivesse ficado mais leve, né, após ter esse consumo de álcool, tanto que em algum momento ali do experimento ele fala se não tem, ele pergunta, né, se não tem como aumentar esse consumo, né, porque ele se sente mais leve, ele se sente melhor, né. E aí tem um outro personagem, aquele cara lá que tem uns 3 filhos, né, Uhum. ele, pô, o álcool é um problema para ele, né, tipo, eu acho que até pelo lugar, pela situação em que ele está, né, com 3 filhos pequenos, assim, é um relacionamento que a gente vê que não é tão legal com a esposa e tudo mais. E, e pô, chega um momento lá que ele cheira o álcool, é meio bizarro, assim, mas é bem interessante essa diferenciação, né, que o filme faz. Tem um professor de música também, ele é o que menos aparece, mas eu acho que é porque ele é o que tem menos coisa acontecendo ali com ele, né? Mas também você já vê que é uma outra abordagem a esse consumo, né, de álcool, é um outro efeito que tem nele. Eu não vou falar sobre o Tommy agora, porque o Tommy é um negócio para deixar mais para depois, mas é isso. Tá, boa. Cara, eu acho que, especialmente quanto a isso, né, eu vejo que tem uma relação muito interessante também com cada um desses personagens tem um ambiente familiar diferente, né, também, né? É. Porque justamente o professor de música, ele não tem uma esposa, né? Ele, né, que tipo, quer ter uma parceira. E Isso. meio que não existem tantas implicações negativas na vida dele. E daí eu acho que essa é uma grande sacada do filme, assim, que é uma parada de, tipo, mostrar como as consequências piores ficam pra quem convive, sabe? Tipo, não ficam. Claro É, que pra pessoa fica muito ruim, mas, tipo, você vê que quanto mais o personagem. Se bem que o Tommy tá meio fora da curva aí, né? Porque o Tommy ele vai é porque representar eu, uma coisa um pouco diferente. é porque eu acho que ele trabalha com crianças também, tipo, tem toda a parada do futuro, sabe? Eu acho que essa parada de ser um exemplo para crianças também, eu acho que pesa bastante nele também. Pode ser. Com Porque, assim, criancinhas. tirando ele, que foge um pouco, né? Você vê que, assim, o personagem do Mads Mikkelsen, ele é casado, tem filhos, mas os filhos dele já são maiores, né? Tipo, você vê que ele já tem uma independência, né? O professor de música, ele não tem ninguém, né? E aí o cara que você mencionou, tipo, ele tem um filho bebê, outro filho pequeno, você vê que tem uma relação muito mais de dependência ali com a família, né? Então eu É, acho bem interessante essa coisa, assim, né? De como o álcool entra, né, pra esses personagens. E também uma relação um pouco com a frustração com a vida, né? O nível que sim, cada um tem ali de frustração. Eu acho bem interessante essa retratação. Mas enfim, o filme ainda tem muitos detalhes aí pra gente falar. E o Sr. Gus, alguma coisa em específico, assim, que tenha te chamado a atenção à primeira vista, assim, algo mais que os demais? Eu gostei como o filme busca justamente explorar essa questão de como se desinibir, né, das suas próprias correntes e às vezes você acaba por perceber algumas outras questões, né? Então, assim, por mais que eles tenham começado isso como, entre aspas, uma pesquisa científica, né? uhum, Acaba que eles acabam confrontando partes de si que são muito dolorosas, né? Ainda Uhum. mais nesse final, até por isso que eu acho que o Tommy teve o final que teve, né? Então, assim, eles acabaram por enfrentar coisas das quais eles tentavam fugir o tempo inteiro, tentavam se esconder o tempo inteiro, né? Eu digo Aham. mais questões sobre si mesmo, não tanto sobre o ambiente, também sobre o ambiente que eles viviam, mas muito mais sobre si, né? sim, E é justamente essa percepção de que às vezes a gente se põe em amarras justamente para poder não ter que lidar com algumas questões. sim, O personagem do Matt Mikkelsen, principalmente, né, o Martin, ele tenta fugir dessa questão da família, né, sobre como ele se sente uma pessoa totalmente fracassada e totalmente desiludida com a própria profissão, né? E de uhum, como ele sente que ele teve que abrir mão de muitas coisas pela família dele e talvez ele se arrependa disso, né? Se arrependa
de ter feito o que fez. Eu gostei muito disso, assim, o filme explora bem isso, né? Mas explora também. Eu sinto que o filme, ele, ao mesmo tempo que parece que ele vai romantizar o alcoolismo, ele parte para outro ponto totalmente oposto, né? Sim. Ele mostra como às vezes a, a desinibição não é uma faca de dois legumes, né? Como diria a rapaziada aí. Então, assim, ao mesmo tempo que às vezes é bom você poder esquecer um pouco de quem você é, né? Se desligar e se distanciar um pouco da sua própria psique, assim, mas no final das contas, às vezes, quando você ultrapassa um certo limiar, você se vê envolto muito mais daquilo dentro da sua própria, dentro dos seus próprios problemas, né? Como se fosse uma areia movediça, né? É. Se você ficar parado, talvez você não afunde tanto quanto se você ficar agitado tentando buscar uma saída para aquele redemoinho de coisas. Uhum. No final das contas, eu acho que é isso, rapaziada. Eu acho que o filme ele faz muito bem na forma como ele é construído também de colocar essa questão da dificuldade de encontrar esse limite, né? Tipo, onde a É. coisa. é, Onde acaba a recreação, por assim dizer, né? E onde começa o problema, né? O abuso da parada, né? Tipo, eu acho que Uhum. até essa forma que ele até leva a pensar numa romantização, mas depois ele subverte e fala, não, a gente não tá romantizando. Também brinca um pouco com essa ideia de, tipo, em que momento você observa o limite, assim? Até onde? Aonde que foi demais, tá ligado? A partir de que momento que os caras extrapolaram essa ideia, né? E, e o álcool é uma coisa que, assim, esse filme também vai trazer um pouco essa ideia da perspectiva cultural, né, sobre o álcool, vai mostrar ali a Dinamarca, né, todos os eventos ali com bebida, juventude e tudo mais. E aí a gente aqui, enquanto brasileiro, a gente pode falar muito bem também que é uma coisa que é, tipo, natural, né? A gente cresce com o álcool permeando a nossa vida, os eventos, as festas. A gente até acaba conhecendo muitos exemplos de alcoólatras. Hoje em dia ainda acho que até que aparecem menos. Não sei se é porque... Não sei se é a minha realidade, mas pelo menos eu tenho ouvido falar menos, né? De pessoas que realmente dilapidam patrimônio e tudo mais por causa de Então. álcool, perdem tudo. Uhum. Mas, de qualquer forma, é uma realidade, né? E é uma coisa que é muito difícil de se lidar socialmente, né? Por coincidência, de novo, na outra. Não foi. Da outra vez foi mais próximo o texto, né? Mas eu fiz um texto outro dia falando sobre essa relação, assim, mais especificamente dessa parte da família do meu pai, que são homens mais. Homens mais rústicos, né? Por assim dizer. Galera Homens mais mais do bruta. interior. Que tem essa coisa, um bloqueio emocional, um bloqueio sentimental, no sentido de não falar sobre essas coisas, de serem pessoas muito ligadas ao trabalho e terem essa coisa meio. Tem no trabalho meio que uma missão de vida, assim, né? Só Sim. veem isso e essa é a missão deles e tudo mais. E nesse texto eu falo sobre como esses caras muitas vezes acabam solitários ou sozinhos porque não conseguem manter essas relações mais amorosas, né? Tipo, porque são outros tempos, né? E as pessoas não estão mais dispostas a só ficar com o homem porque ele trabalha, né? Tipo assim, isso É. não é nada demais. Mas o ponto final do meu texto é sobre esses homens, como eles bebem, quando eles bebem, a quantidade que eles bebem e quem eles se tornam quando eles bebem, né? Você vê que, tipo, existem. É uma represa aquilo, né? Tipo, são muitas águas que são represadas por esse. é, né, falando mais analiticamente, essa ideia de superego, né? Você bebe pra dissolver isso, e aí quando dissolve, tipo, tem muita coisa que tá ali atrás que. é, Então, assim, ao mesmo tempo que para esses homens, e também no caso do filme, a bebida ela tem esse aspecto de alegria no começo, esse aspecto de reunião, um aspecto de melhorar a socialização, a sociabilidade, ela também tem essa consequência que é, tipo, quebrar qualquer barreira emocional, né? Colocar É. tudo na mesa. Então, o álcool, ele é uma coisa perigosíssima, né? Assim, uma coisa viciante pra caramba, bem liberta a nossa sociedade no sentido de estar em todo lugar. Existe até um certo dever, assim, é meio ruim você estar num lugar que as pessoas estão bebendo e falar que você não vai beber. E é É. um problema sério, é uma coisa complicada, tem uma relação muito analítica aí também da nossa relação com esse tipo de coisa, né? Quando a gente bebe, como eu disse antes.
E então eu gosto muito desse filme, né? E essa foi minha segunda vista a ele não perdeu em nada pra mim, se vendo de novo. E eu gosto especialmente desse filme por conta da temática, que é tipo essa coisa assim de como a gente tenta naturalizar, como a gente. Eu mesmo, né? Eu falo enquanto pessoa que bebe, eu gosto de beber, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto isso às vezes me tira de mim, assim, o quanto às vezes isso me leva pra lugares meio esquisitos, ou quanto às vezes num ambiente bom de uma festa você passa ali de um limite e começa. Isso te gera um momento ruim, assim, né? Te gera um isolamento, uma coisa esquisita. Então eu comecei falando de pressão social, né? Meio uma coisa meio cultural. É esse ponto que eu quero dizer afinal. Mas como existe essa coisa da gente naturalizar essas coisas que acontecem e muitas vezes não discutir sobre, né? Não conversar, não apontar, falar, meu, fulano não tá bebendo demais, será que a gente não deveria dar um toque, né? Tipo, então é um Então, às filme que eu gosto vezes, muito por essa coisa. até num grupo de amigos, assim, né? O cara que toma um pouquinho a mais, assim, de álcool, a gente acaba não chamando ele de alcoólatra, né? A gente fala que, ele é o doidinho que bebe um pouco demais, né? E, assim, de certa forma, isso é meio perigoso, né? Porque é uma maneira não só da pessoa estar desviando do problema, mas quem está em volta também desviar um pouquinho assim do problema. É, E é complicado também, cara, porque isso acarreta em diversas coisas. Tem muitas situações onde, tipo, a pessoa ela não vai conseguir se expressar Uhum. socialmente, né? Se expressar direito socialmente se ela não beber. E isso acarreta até É, na pessoa pensar em, tipo assim, eu não sou eu de verdade se eu não estiver bebendo. E não é assim que funciona, cara. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Tipo, a pessoa para ela ter um maior envolvimento social, ela ter que beber, né? Porque acontece isso aí, leva ao vício, né? É bem perigoso e é interessante também como o filme aborda essas questões, né? Do se expressar socialmente por meio do álcool, eu sou mais eu quando eu bebo, né? É complicado, ou minha personalidade aparece mais quando eu bebo, e são situações bem reais, assim, é complicado. e é essa coisa, né? O álcool, ele tem essa coisa de, tipo, em um momento você perde um pouco de vista se você tá bebendo pra se reunir ou se reunindo pra beber, né? Tipo assim, Então. é, é um dia, e você toma um outro, assim, daqui a pouco você tá começando a beber na quarta-feira, sabe? Puf, E, é. então, assim, é uma coisa que é muito, muito perigosa, né? Bom, eu acabei falando sobre essa coisa mais externa ao filme, né? Sobre o assunto álcool em si. Que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso nesse espaço. Mas, de qualquer forma, voltando mais pro filme em si, né? Eu acho que o, toda essa relação, né? Oh, meu Deus, fugiu lá, meu. O personagem do Mads Mikkelsen qual é o nome dele? Martin. Fugiu. É o O Martin. Marty. Eu acho que toda essa relação dele com a família e essa coisa de ter ali de tentar, ali no primeiro momento, conseguir se reintegrar, tipo, eu gosto muito dessa coisa de ali que você vê que assim, o problema não é que ali no primeiro momento não é que a bebida resolveu nada, mas tipo, é a coisa da confiança, né? Tipo, é ter uma coisa ali Né? que meio que te blinda, né? Que te fala que parece que você é uma outra. Não, com isso aqui agora você tá liberto, você consegue falar, você consegue fazer isso. E você vê que ele num primeiro momento tá muito certo, né? Mas aí ele Uhum. vai também se acostumando com o estado de ter o álcool presente, né? E aí vai voltando à conformidade. E daí quando você chega no final ali, é um final que até que eu julgo ele bem como aberto, assim, né? Que fica nessa É. coisa entre. É, é tipo, o filme vai colocar meio que essa ideia de. Deixa eu ver se eu consigo sintetizar o que eu tô pensando. Você tem a vida e você precisa viver a vida, tipo, você tem que viver as coisas, curti-las e explorá-las, mas uma parte essencial de viver a vida é também sentir as dores, tá ligado? Tipo, sentir os problemas, né? Até Sim. naquele discurso do Sebastian ali no fim, né? Quando a pergunta que fazem pra ele sobre lá a tese lá do, enfim, não vou saber explicar, mas ele fala sobre essa coisa de saber lidar com o que é falho, né? Tipo, ele Uhum. fala, eu mesmo É. falhei. E meio que, tipo,
esse subterfúgio do álcool para tentar passar por cima dessa dificuldade em dar aula e tudo mais, ele é um ele é uma anestesia, né? Tipo, você usa É. aquilo, é um anestésico, você passa por aquilo, resolve, mas você não tá resolvendo o problema, você tá se blindando da dor, né? Tipo, do incômodo. E então esse final é meio que essa coisa, tipo assim, cara, é anestesia ou é cura, né? Então, tipo, é, eu acho que esse filme ele tem de uma forma muito simples e até bem humorada em muitos momentos ele consegue discutir esses temas que são bem comuns, mas pouco explorados assim, mais diretamente, né? É. Lá eu enxerguei aquele final ali como puramente uma homenagem, talvez, é Jimmy ou Tommy? É Tommy, né? É Tommy. Tome. É, eu enxerguei como uma pura homenagem ao Tommy, assim, sobre justamente o que ele fala, né? Sobre aquela última frase que ele fala pro Martin, sobre que é eles, né? É sobre os dois, sempre foi sobre os dois, sobre ele, a esposa, sobre como isso era importante, né? Sobre como quando de repente o Martin decidiu começar com essa história, com esse experimento científico, foi por causa dela. É. Foi porque ele estava tão envolto das próprias coisas, das próprias questões, que ele não conseguia se desvencilhar do próprio fracasso. Ele não conseguia aceitar o próprio fracasso, né? E, e tudo bem, tá ligado? Essa questão, tudo bem falhar, tudo bem errar, tudo bem ser um fracasso, cara. O que importa no final das contas é que você tentou, né? Uhum. E que você é alguém. E eu acho que é o que é o mais importante, né? E eu acho que a questão do Tommy é que ele percebeu que, tipo assim, ele não poderia viver sendo quem ele era, sabe? Porque É. ele não tinha esse anseio de aceitar os próprios fracassos, né? De ter perdido a esposa e de forma alguma conseguir ela de volta, porque eu acho que ele percebeu que não é que ela foi embora por ele ser quem ele é, mas ou porque ele mudou, ela foi embora porque ele sempre foi quem ele é, sabe? É. E quando ele percebe isso, eu acho que ele entra num parafuso muito louco, assim, de tipo, não tem razão por eu estar vivo, né? Eu sou quem eu sou, sem minhas amarras, com as minhas amarras, e eu não posso fugir da minha realidade. E talvez ele Uhum. tenha buscado essa saída mais fácil não, né? Mas Mas, tenha buscado é, essa saída mais libertadora, né? é. Então, assim, sei lá, eu enxerguei justamente esse final sobre essa questão da liberdade, né? Sobre se Uhum. libertar de quem você é e tudo mais. Eu enxerguei dessa forma, mas não sei se tá certo, eu tô com muito sono, então talvez eu só esteja delirando, tá bom? Boa. Não, mas É, eu, mas eu eu acho que enxerguei que nem você, mano. Eu achei, inclusive, o filme bem bonito por causa disso, tá ligado? Uhum. Eu acho que essa ideia de discutir liberdade e responsabilidade e o álcool como ferramenta de fuga, tipo, são todos elementos que estão aí dentro, né? Então, tipo, nesse, Uhum. nesse aspecto de enxergar dessa forma, é plenamente justificável, tipo, realmente é isso, né? E esse é um outro ponto, aliás, também, essa coisa da fuga, né? Tipo, a gente É. bebe porque é legal, porque tá feliz, a gente bebe pra fugir, né? Também tem um pouco essa Quem que é, instrumentalização, né? Como a gente quem pensa. que é o aluno lá que recitou lá sobre o filósofo? Eu tava lendo aqui que eu já ouvi falar sobre esse cara, que é o Kierkegaard, né? Uhum. Tem uma parte da filosofia dele. Eu tô lendo, tá? Não fiquem achando que eu sou um O, crânio, porque eu não sou, cara. Eu tô, eu o tô aluno é lendo aqui. o Sebastian, o nome do O aluno. É, o Sebastian. Sebastião.
O Sebastian cita que o Kierkegaard acreditava que ninguém reteria seus pecados. Mesmo que alguém não acreditasse no perdão do pecado, esse alguém não viveria sua própria vida com uma objeção contra a existência do perdão. Então, assim, eu acho que é muito sobre a questão do Tommy, né? Sobre como Uhum. ele não acreditava que ele pudesse ser perdoado pela esposa dele. É, Então, ele preferiu se desviver, né? Aí exatamente. ele até dá um exemplo aqui que, tipo, eu vou ler, tá? Mas é bem. Eu acho que é bem específico e talvez não. A gente não tenha um contexto suficiente. O Kierkegaard afirmou que o Catão, o jovem, cometeu suicídio antes que César tivesse a chance de perdoá-lo. Para Kierkegaard, esse medo de não encontrar perdão é devastador. É. Então é isso. Esse filme fala muito sobre perdão, sobre Uhum. liberdade, sobre se perdoar por ser quem você é. E, tipo, foi É, justamente, foi justamente o que o Tommy não conseguiu fazer, né? e é o que ele fala pro. É meio que o que acontece com o Martin, né? Tipo, quando ele tem no final aquela fagulha, né, de perdão da esposa, ele se liberta e dança, né? Ele se Também liberta. tem isso. Exato, exatamente. Muito importante isso, né? Assim, eu acho que ele só foi capaz de enxergar as próprias mazelas, né? Sim. Através do álcool, assim, por bem ou Uhum. por mal, né? Não. Eu acho que o álcool acabou virando ali naquela pesquisa científica, né? Que é tão ciência quanto a psicanálise. É... Desculpa, a alfinetada foi totalmente gratuita. É... Ele busca. Ele buscou justamente. Eu até esqueci o que eu tava falando. Enfim, dentro da pesquisa, eu acho que a gente encontrou uma forma de enxergar as próprias feridas, né? Isso. Existiu justamente esse limiar, né, que eles tentaram ultrapassar, né? Tipo, até onde a gente pode ir, até onde nós pode ficar bêbado e não dar ruim, tá ligado? É. E, e a real é que o ruim era muito ruim, assim, porque quem tinha algo a perder, perdeu, e quem não, já não tinha mais nada a perder, se perdeu, né? Então, assim, deu ruim, rapaziada. Todo mundo perdeu, família. Todo mundo. É, É foda, né, mano? quem ganhar e perder, não vai ganhar e nem perder, né? Tem esse negócio aí. Grande filósofa Dilma. Ah, meu. É, legal, rapaziada. Assim, eu acho que esse tema ele é muito bom pra se discutir muita coisa, essa relação entre os Uhum. personagens ali, como a gente falou no começo, cada um em sua família, como cada um reage a partir do lugar que está. É muito interessante também. Muitas coisas, mas eu acho que no geral eu estou satisfeito. Tem algum outro ponto, assim, que vocês queriam trazer também? Não, Tô totalmente satisfeito. não, Boa, boa discussão, inclusive, que a gente teve, rapaziada. legal. Então é isso, passemos então à avaliação, né? Como eu já assisti esse filme, eu já tenho ele logado no meu Letterboxd. Hum. E na época eu dei grandes 4 estrelas, que assim, inicialmente eu Hum. penso que eu mantenho as 4 estrelas por conta muito da temática. Tipo assim, o filme é muito bem executado, lógico, né? Tem toda Sim. essa questão, esse pensamento. Eu gosto do elenco, acho ele bem balanceado entre tragédia e humor, como ele balanceia bem isso e deixa pra gente olhar pra isso, né? E se questionar sobre. Então eu acho que eu mantenho as minhas 4 estrelas nessa segunda assistida. Não teve nada que tenha alterado, assim, minha percepção inicial. Eu concordo. Eu acho essa nota totalmente justa e justificável, assim. 4 É, estrelas neles. uhum. O Eu senhor também, Caio? concordo. Concordo com Boa. vocês. 4 estrelas. É um filme muito bem dirigido, atuações muito boas. Os momentos cômicos também são bem bons, assim. O filme sabe navegar entre momentos.
Eu gosto muito da edição dele também, acho bem legal. É isso. 4 estrelas válidas, justas. É É isso. isso. A gente é muito unanimidade, mano. Não tem jeito. Uma cabeça só aqui, dividida em 3. Teoricamente não é bom, mas enfim. Mas é a inteligência aí coletiva. Isso aí. Bom, então finalizamos por aqui mais uma quintinha do cinema. Agradeço a presença dos senhores. Vou deixar aqui o meu beijo a quem nos ouve. E os senhores também podem fazer o mesmo, se assim desejarem. É isso. Beijo, né? Beijo. Eu vou dar um beijo, um abraço para todo mundo que for do curso de Rádio, TV e Internet da Faculdade Cruzeiro do Sul, Unidade, Liberdade. Para todo mundo que for, Especificamente. especificamente, para todo mundo que preenche, né, todas essas categorias e está nos escutando, um beijo e um abraço. É Eu isso. queria Agora, se mandar. você não for, você que. Você vá à merda. Um beijo e um abraço para você também. Eu queria mandar um beijo, um abraço pro Guinegão. Ah, Que legal. ó o Você é cara. foda, parceiro. Se você estiver ouvindo isso aqui, o que eu Ó, acho difícil. é um baita nome, inclusive, tá? Ele tem um Guinegão é baita um nome. baita nome. Ele tem um baita nome. Boa. É isso. Eu queria então deixar um abraço especial aqui pro nosso amigo Augusto aí, que. Enfim, eu gosto de deixar um abraço pro Augusto, que eu acho que ele precisa, porque, não sei lá, mano, o cara Ele sempre tá perdido, numa mano. fase difícil, né, mano? Sempre tá numa fase É difícil. Então, incrível, assim. Né? Eu tô começando a pensar que talvez essa seja a fase fácil dele, assim. Eu tô esperando o pior. Esse cara, eu filme acho que a aqui, inclusive, o Augusto, ele tinha que ter assistido esse filme. eu acho que a gente deveria sugerir pra ele começar a beber umas, mano. Eu acho que talvez. Total, mano. Tipo, Mais, mano, mais. bebe mais um pouquinho. Tá bom, é isso então, galera. Beijos e boa noite, ou boa tarde, bom dia, é isso. Falou! Beijo.